Olá, terceiro ano. Então, essa é a nossa segunda aula sobre memória regional e local. Na aula anterior, então, nós vimos a importância da valorização da história regional, a ocupação humana no Paraná antes de 1500, os principais sítios arqueológicos do nosso estado, as tradições Umbu, Humaitá e Sambaqui. Hoje nós vamos ver o Guarani, os Xetá, os Caingangue e os Xoclengue. Então, vamos começar aqui com os Guaranis, né? Então, dentre os povos pré-históricos e indígenas de que estamos tratando, os Guaranis são os mais conhecidos em termos arqueológicos, históricos, antropológicos e linguísticos. A denominação Guarani define ao mesmo tempo a população e o nome da língua por ela falada, tá? Esse mapa aqui é um mapa, uma parte do mapa da região norte, não é o mapa do Paraná, tá? Então, uma série de estudos comparados, né, arqueológicos e linguísticos, realizados no leste da América do Sul, indica que os Guaranis vieram das bacias dos rios Madeira e Guaporé, aqui na região norte, ó. Madeira, o rio Madeira e Guaporé. Então, a partir daí, ocuparam continuamente diversos territórios ao longo das bacias dos rios Paraguai e Paraná, até alcançar Buenos Aires, distante 3.000 quilômetros do seu centro de origem. Expandiram-se ainda para a margem esquerda do Pantanal, nos atuais estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ocuparam Uruguai e o Paraguai. Conforme as datações já obtidas, excetando o Uruguai, né, a foz do Rio da Prata e o litoral do sul brasileiro, as demais regiões citadas foram ocupadas desde há pelo menos 2.500 anos. Eles mantiveram esses territórios até a chegada dos primeiros europeus a partir de 1504 e registraram em centenas de documentos os limites deste vasto território. Então, os Guaranis ocuparam os vales e as terras adjacentes de quase todos os grandes rios e seus afluentes. Raramente estabeleciam suas aldeias em áreas campestres. A maioria dos sítios arqueológicos da tradição Tupi-Guarani estão inseridos em áreas cobertas por florestas, seguindo o padrão de estabelecer as aldeias e as plantações em clareiras dentro da mata. Como se pode constatar na bibliografia especializada sobre os Guaranis, eles possuíam um padrão para ocupar novas áreas, sem, no entanto, abandonar as antigas. Os grupos locais se dividiam com o crescimento demográfico ou por divisões políticas, indo habitar áreas próximas, previamente preparadas por meio de manejo agroflorestal. Isto é, eles abriam, né, várias clareiras para instalar a aldeia e as plantações, inserindo seus objetos e plantas nos novos territórios. Então, assim como trouxeram suas casas, vasilhas cerâmicas e outros objetos, os Guaranis também trouxeram de seus locais de origem diversas espécies de vegetais úteis para vários fins, alimentação, remédio, matéria-prima, contribuindo para o aumento da biodiversidade florística do sul do Brasil. Dessa maneira, né, eles iam ocupando as várzeas dos grandes rios e, com o passar do tempo, áreas banhadas por rios cada vez menores, por exemplo, após dominar as terras próximas dos rios Ivaí, Pirapó e Tibagi, ocuparam trechos ao longo de alguns dos ribeirões que banham o divisor de águas desses rios. As aldeias tinham tamanho variado, podendo comportar mais de 1.000 pessoas, organizadas socialmente por meio de relações de parentesco e de aliança política. Essas famílias extensas viviam em casas longas e cada aldeia podia ter até 7 ou 8 casas, construídas de madeira e folhas de palmácia, podendo atingir até 300 ou 400 pessoas e alcançar cerca de 30 ou 40 metros de comprimento, por até 7 ou 8 metros de altura. E algumas aldeias, dependendo de sua localização, poderiam ser fortificadas, cercadas por uma palhaça. A cultura material era composta por centenas, talvez milhares de objetos confeccionados para servirem a diversos fins.
sendo a maioria feita com materiais perecíveis, ossos, madeiras, penas, palhas, fibras, vegetais, conchas, e em minoria não perecíveis, vasilhas, cerâmicas, ferramentas de pedra, corantes, minerais. Desse conjunto, normalmente, sobreviveram, né, apenas as vasilhas, as ferramentas de pedras e alguns esqueletos humanos e animais, conchas e ossos usados como ferramentas ou enfeites. O reconhecimento da existência desses objetos perecíveis, salvo condições raras de conservação, só é possível por meio de informações obtidas indiretamente por pesquisas históricas, linguísticas e arqueológicas. Chetá. O povo Chetá, conhecido também como Botocudo, Setá e Vaparé, foi o último grupo indígena contatado no Brasil, no Paraná, no final da década de 40 e no início de 50, quando a Frente de Ocupação Cafeeira chegou ao seu território tradicional, que se estendia pelas margens do rio Ivaí até a foz do rio Paraná. A presença dos grupos Chetá no rio Ivaí e seus afluentes foi registrada por viajantes exploradores desses territórios desde a década de 1840, quando Joaquim Francisco Lopes e John Elliot, empregados do Barão de Antonina, fizeram contato com alguns deles, nas imediações do rio Corumbataí, no Ivaí. Depois, em 1872, o engenheiro inglês, Thomas Big Whiter, capturou um pequeno grupo nas proximidades do Salto Ariranha, também no rio Ivaí. No início do século XX, algumas pessoas ouviram dos caingangues a informação da presença de pequenos grupos Chetá nos rios Ivaí e Corumbataí, muito acima do local onde os Chetás foram contatados nos anos de 50. Então, junto ao grupo caingangue do cacique Paulino Araquixó, que vivia no Salto-Bá, eles encontraram cativos Chetá, com os quais efetuou o primeiro registro de vocabulário. Esses locais de caça e coleta, os encontros e confrontos com os exploradores do rio Ivaí e os conflitos com os caingangues que resultavam em capturas e dispersão do Chetá fazem parte da memória de sobreviventes Chetás mais velhos. Um deles teve seu pai capturado no início do século XX, porém conseguiu fugir e retornou para o seu grupo familiar, na região da Serra dos Dourados. Eu continuo na próxima aula.